Olá, eu sou o Guto e esse é o nosso terceiro encontro virtual do nosso curso de liturgia Conhecer Mais para Celebrar Melhor. Hoje nós convidamos vocês a pensarmos um pouco sobre o espaço da celebração. O fato é, todo o universo é morada de Deus. Isso nós já sabemos. No discurso de Estevão, que está presente no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 47, Estevão diz, retomando a fala do rei Salomão, quando da dedicação do primeiro templo de Jerusalém. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor? Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isto? Esse texto nos deixa claro que Deus não precisa de uma morada, já que a morada dele é o universo. Mas então, por que nós temos igrejas, se nós podemos adorar a Deus em todo lugar? A resposta é bem simples e objetiva. Porque nós precisamos de um lugar separado. Quando nós falamos do espaço da celebração, aquilo que nós simplesmente chamamos igreja com I minúsculo, dizemos também espaço sagrado. A palavra sagrado vem do latim sacratus, sacra, sacrum, e significa aquilo que não foi maculado, algo sem mancha, puro. Nós, com o nosso pecado, com a nossa ganância, maculamos a criação de Deus. Nós a manchamos. Então, nós separamos um espaço que seja puro, sem mancha, onde vamos para nos reabastecer e repousar. O espaço sagrado torna sagrado tudo aquilo que está dentro dele. A humanidade sempre separou espaços destinados apenas ao culto e à celebração. Não são espaços onde se vai de qualquer jeito ou a qualquer hora. São espaços separados para onde vamos a fim de nos reconectar com o centro de nossas vidas, com o eixo de nossa existência, que nós cristãos chamamos de Deus. É interessante notarmos, entre algumas tribos indígenas do Brasil, essas tribos possuem um espaço fora da aldeia. Uma cabana separada das habitações e dos lugares comuns. E nesse lugar só se vai em uma ocasião de festa, em um momento decisivo para a comunidade, em um momento de culto comum. Esse lugar separado é sagrado, não porque ele ganha propriedades mágicas. É sagrado porque nós o separamos e o dedicamos àquele que é sagrado por si só e, portanto, sacraliza tudo. É a presença de Deus que torna o espaço um espaço sagrado. E, por consequência, tudo o que está dentro desse espaço sagrado é também tornado sagrado. O edifício eclesial é por nós chamado de igreja, mas isso é resultado de um longo processo histórico. No início do cristianismo, os cristãos não tinham necessidade de um templo, de um espaço para o culto. O templo dos primeiros cristãos era o próprio corpo do Senhor ressuscitado
presente na comunidade reunida. Essa comunidade reunia-se então em uma casa e ali celebravam a Fractio Panis, o nome primitivo da Eucaristia, a fração do pão. Isso é atestado em vários textos do Novo Testamento, como por exemplo, a primeira carta aos Coríntios. Como por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. O templo das primeiras comunidades cristãs é o corpo do Senhor ressuscitado, presente nos corpos dos cristãos batizados. A comunidade é o templo, é o espaço onde se celebra. De maneira que o espaço físico poderia ser apenas uma sala que comportasse o número dos presentes. Após esse período, temos as chamadas Domus Ecclesiae, ou seja, casa da igreja. Domus Ecclesiae normalmente era uma casa, ampla o bastante para o tamanho da comunidade, que era adaptada para as necessidades da comunidade. Se construía um batistério, um espaço destinado à administração do sacramento do batismo, uma sala, provavelmente nos estudos, nos mapas que temos hoje, que se referia ao lugar dos catecúmenos, ao espaço onde aqueles que ainda não eram cristãos, que não haviam sido batizados, recebiam a instrução, eram catequizados, e uma grande sala para a sinaxe eucarística, ou seja, para a celebração da Eucaristia. É pelo uso, por serem usadas pela igreja, pela comunidade, que elas recebem esse nome. Pois é uma comunidade, é uma casa que reúne a igreja, ou seja, a comunidade. O exemplo mais antigo que nós temos de uma Domus Ecclesiae, que chegou até nós através de escavações, é a de Dura Europos, na Síria, e é do 3º século da nossa era. Nesse período da Domus Ecclesiae, a igreja ainda era vítima de perseguição por parte do Império de Roma. Porém, com a liberação do culto cristão pelo imperador Constantino em 313, a igreja ganha liberdade e bens do imperador. Entre esses bens, a primeira igreja do mundo, a Basílica de São João de Latrão, aquela que é a Catedral de Roma. Chama-se Catedral, pois nela está a cátedra do bispo de Roma, do Papa, e é considerada a mãe de todas as igrejas, por ter sido o primeiro espaço, o primeiro grande espaço dedicado à reunião da comunidade cristã após a liberação do culto. Muitas basílicas em Roma se tornaram igrejas. As basílicas eram construções civis, dedicadas aos mais diversos usos por parte do império, seja como tribunal, seja como mercado. Grandes construções, normalmente muito robustas, que foram colocadas a serviço da igreja e adequadas para o culto cristão. É interessante notarmos, a palavra basílica vem do grego basileus, que significa rei. A basílica é, portanto, o lugar onde o rei se apresenta. E é o modelo arquitetônico que vai predominar por um longo período na história da igreja. Mas o fato é que a igreja nunca teve um único estilo para suas construções. Elas sempre estiveram em contato com o tempo, a arquitetura e a liturgia de cada momento da história. Sempre foram, porém, um espaço sagrado, separado do comum e do cotidiano, destinado a reunir a assembleia dos fiéis
para a celebração dos santos mistérios. O espaço depende da forma como nós celebramos, depende da liturgia que nós celebramos. De maneira que uma igreja, um espaço para a celebração do rito anterior ao Concílio Vaticano II, terá que ser diferente do rito pós-conciliar, porque a forma de se construir igrejas variou conforme variavam as necessidades da liturgia. A Instrução Geral do Missal Romano, no número 253, nos diz: para celebrar a Eucaristia, o povo de Deus se reúne na igreja ou, na falta desta, em outro lugar conveniente, digno de tão grande mistério. As igrejas e os demais lugares devem prestar-se à execução das ações sagradas e à ativa participação dos fiéis. Além disso, os edifícios sagrados e os objetos destinados ao culto sejam realmente dignos e belos, sinais e símbolos das coisas divinas. A instrução do Missal Romano exige que para a missa que nós celebramos hoje, o espaço seja belo, digno da celebração dos santos mistérios e propicie a participação ativa dos fiéis. Mas qual o centro do edifício igreja? O centro de todo edifício igreja é o altar. É ele o lugar mais importante do espaço litúrgico. É ao mesmo tempo altar onde o cordeiro se imola, onde se renova o sacrifício da cruz, e também a mesa do banquete fraterno, onde o próprio Cristo se faz alimento. Essas duas dimensões são as que compõem o altar da Igreja Católica. Ele, o altar, é o próprio Cristo. Cristo em grego significa ungido. O altar de uma igreja, antes de ser usado para a celebração litúrgica, ele deve ser consagrado, sendo aspergido e ungido na missa de dedicação de uma nova igreja. Também por isso, o padre sempre incensa o altar durante a liturgia. Percebam o quanto nós devemos ter de reverência, de cuidado com essa peça, com essa pedra, melhor dizendo. O altar, que é Cristo, é a pedra angular do edifício de pedras vivas que é a igreja. Por isso, insiste-se sempre que é preferível que os altares sejam sempre feitos de pedra, qualquer pedra, para que seja sinal de Cristo, pedra angular do edifício de pedras vivas que é a igreja. E também por isso nós devemos evitar cobrir o altar. Às vezes chegam em algumas igrejas e o altar está coberto por uma grande toalha, não se vê a pedra. Ou tem muitas flores, cartazes, imagens de santos na frente do altar que é Cristo. É importante vermos a realidade do sinal que está ali. Aquela pedra que é silenciosa, não deve inclusive nem ter movimento. Aquele bloco de pedra que enquanto estava no jardim era pedra, mas que foi transportado para o espaço sagrado e agora é sagrado também, e é Cristo. É o centro da nossa liturgia, centro das nossas vidas. O ambão, ou mesa da palavra. É este o lugar de onde se proclamam as leituras, os textos bíblicos durante a Eucaristia. Do ambão também é cantado o exúlter, ou o precôrio pascal, que é o anúncio da ressurreição do Senhor na noite santa da vigília da Páscoa. O ambão corresponde à pedra do sepulcro do Senhor, já que toda a sua ação está ligada ao anúncio da palavra de Deus, que tem sempre seu cumprimento no mistério pascal de Jesus e da sua vitória sobre a morte e o pecado. Esse elemento, o ambão, corresponde à primeira parte da liturgia e é, junto com a sédia, o lugar do magistério,
de onde o Cristo Senhor forma e ensina o seu povo. A Instrução Geral do Missal Romano, no número 272, nos diz: a dignidade da palavra de Deus requer da Igreja um lugar condigno de onde possa ser anunciada e para onde se volte espontaneamente a atenção dos fiéis no momento da liturgia da palavra. De modo geral, convém que esse lugar seja uma estrutura estável e não uma simples estante móvel. Seja disposto de tal modo em relação à forma da Igreja que os ministros possam ser vistos e ouvidos facilmente pelos fiéis. Do ambão são proferidas as leituras, o salmo responsorial e o precônio pascal. E também, se for conveniente, a homilia e a oração universal ou dos fiéis. É menos conveniente que usem o ambão o comentarista, o cantor ou o dirigente do coral. A Instrução Geral do Missal Romano quer aqui ressaltar a importância, a dignidade da palavra de Deus na ação litúrgica e a função central que ela possui na primeira parte da liturgia. O ambão, também chamado de mesa da palavra, é onde nós nos alimentamos do Cristo, palavra de Deus. A dignidade para com o espaço, para com o ambão, para com o evangeliário, para com os livros, o lecionário, o livro que contém os textos a serem proclamados, são exemplo, são amostras do quanto nós nos preocupamos com a importância da palavra de Deus na vida litúrgica da comunidade. A sédia, ela não é a cadeira do padre. A sédia é o lugar do Senhor Jesus, que preside a Assembleia Cristã, do qual o padre é o embaixador. Em certo período da história, durante a liturgia se colocava sobre a sédia os livros que continham os evangelhos. Quando a celebração é eucarística, portanto presidida pelo padre, o ministro ordenado, ele se senta na sédia para lembrar que ele é o embaixador, aquele que faz as vezes de Cristo durante a ação litúrgica. Porém, também pode e deve ser utilizada pelo ministro ou ministra leiga ou leigo, quando este ou esta preside a celebração da palavra. Pois também ele ou ela, embora não tendo recebido o ministério ordenado, preside a assembleia de sacerdotes ao redor da palavra de Deus e do louvor. A sédia é o lugar da magistratura, é o lugar de onde o Cristo, Mestre, nos ensina, partilha conosco o pão da sua palavra. Na pessoa de quem preside a celebração, o Senhor Jesus nos dá como alimento a si mesmo, que já foi proclamado nos textos bíblicos, de maneira especial no Evangelho, e na partilha, na homilia, faz com que o anúncio que nós ouvimos se enraize na nossa vida e seja atualizado na nossa experiência cotidiana. A fonte ou a pia batismal corresponde ao útero da Igreja. Nela, durante o rito do batismo, morre o velho homem e nasce o novo, ressuscitado em Cristo, tendo passado pelo banho batismal. O ideal é que a fonte ou pia batismal sempre se encontre próxima à entrada da igreja, ou até mesmo em uma capela separada do edifício, de maneira que nós possamos explicitar no espaço a verdade que nós acreditamos. Ou seja, o sacramento do batismo é aquele que nos insere no corpo de Cristo. A igreja espaço é imagem, é símbolo, é ícone da igreja corpo de Cristo. Portanto, passando pelo banho batismal, somos incorporados ao corpo de Cristo presente na nave. O tabernáculo, ou sacrário,
É um lugar dedicado à conservação da reserva eucarística e à oração e adoração pessoal fora da missa. Está sempre que possível em uma capela lateral que propicie esse momento de intimidade pessoal com o Senhor. Não devemos ir até Ele durante a missa, como por exemplo depois de comungarmos, pois após a comunhão somos nós os sacrados. O Senhor está dentro de nós e é o alimento que nos sustenta e dá vida. A capela, onde o tabernáculo é custodiado, é guardado, é um espaço para durante a semana ou um tempo antes da missa, nós nos aproximarmos dessa presença contínua do Senhor no pão consagrado. Para um momento de intimidade pessoal, de contato, muitas vezes sem palavras, de relação íntima, que nos permita conhecer e ser conhecido, que nos permita nos aproximarmos desse grande mistério que nós celebramos naquele que é o lugar mais importante do espaço litúrgico, que é o altar. E por fim, a nave. A nave é o lugar dedicado à reunião da Assembleia. É o lugar do corpo místico de Cristo, da Igreja. Nela, o povo de Deus se reúne para a celebração. Nela, ele experimenta a ação da Trindade que age em nós e por nós durante a liturgia. Mais uma vez, a instrução geral do Missal Romano, no número 273, nos diz: disponham-se os lugares dos fiéis com todo o cuidado, de sorte que possam participar devidamente das ações sagradas com os olhos e o espírito. Convém que haja habitualmente para eles bancos ou cadeiras, mas seja reprovado o costume de reservar lugares para determinadas pessoas. Disponham-se as cadeiras ou bancos de tal forma que os fiéis possam facilmente assumir as posições requeridas pelas diferentes partes da celebração e aproximar-se sem dificuldades da Sagrada Comunhão. Cuide-se que os fiéis possam não só ver o sacerdote ou os ministros, mas também, graças aos instrumentos técnicos modernos, ouvi-los com facilidade. O espaço que é destinado à Assembleia, ao corpo de Cristo, é o espaço onde nós participamos da Eucaristia, da celebração, quando não desempenhamos nenhum ministério, nenhuma função, como leitor, cantor. Porém, é importante frisarmos, desde o padre que preside a celebração eucarística, até o último leigo ou leiga que chega na igreja para a celebração, todos nós estamos dentro da comunidade de batizados, nem acima nem fora, mas juntos, convivendo, cada um desenvolvendo a sua função, cada um participando conforme lhe convém, para experimentar na celebração litúrgica a ação de Deus em nós e por nós. Porque tudo isso que nós fazemos enquanto comunidade na ação litúrgica é sempre por Cristo, com Cristo e em Cristo. A Deus Pai, na ação do Espírito. Um grande abraço. Deus te guarde. Nos encontramos no nosso próximo encontro.